Olá, tudo bem convosco? Eu sou o Ricardo Crispim e este é o episódio 12 da segunda temporada do podcast Uma Velha Questão. Se recordam, a conversa que tivemos a semana passada ficou a meio. Tantos são os desafios pelos quais passa um investigador. Fazendo um resumo, para quem não ouviu, o primeiro desafio tem a ver com a tentativa de provocar o divórcio entre a teoria e a prática. O caminho ainda é longo, mas creio que estamos a conseguir devagarinho, mas estamos a conseguir recuperar as fundações desta relação. Outro desafio prendia-se com a transformação que a ciência me provocou. A certa altura percebi que não sou eu que uso a ciência para chegar onde quero. Pelo contrário, sou eu que estou ao serviço da ciência como um instrumento para avançar o conhecimento e dar respostas às questões que realmente importam. Por fim, falei-vos da arte de fazer perguntas, que de resto até deu o nome ao episódio. Fazer ciência orienta-se por um diapasão que tem tanto de simples quanto de complexo. Saber fazer as perguntas certas, no momento certo, sabendo quais os recursos disponíveis para lhes dar resposta. Terminei o episódio da semana passada dizendo que fazer investigação cansa. Não é um trabalho braçal, é certo, mas cansa. Não me parece possível fazer ciência sem que o investigador não se coloque intelectualmente à prova. Mas, na verdade, não é só. A família, os amigos, os hobbies, os alicerces que mantêm a maioria das pessoas de pé ficam em modo espera. Esperam que tenhamos tempo para eles porque a tese tem de ser escrita. Esperam que tenhamos tempo para eles porque o artigo tem de ser retificado. E neste exercício de espera, como que se separa o trigo do joio, que é como quem diz: quem gosta fica e espera mais um bocadinho até que a tese e os artigos sejam entregues e finalmente possamos tomar aquele café tão aguardado. Vive-se no fio da navalha, numa loucura de colocar a vida em stand-by para servir a ciência, no limite para servir o nosso país. Uma prova de fogo sem paralelo, garanto-vos. Então, na inquieta e desassossegante e para alguns desinteressante vida de investigador, posso elencar mais alguns desafios. O primeiro ponto de hoje é sobre algo essencial que a ciência me ensinou: a separar posições positivas de normativas. Como cientista, o meu papel é descrever a realidade, utilizando os recursos disponíveis para apresentar a realidade de maneira objetiva e factual com o máximo de fidelidade possível. Neste processo, procuro evitar fazer afirmações normativas, mantendo o foco no que pode ser demonstrado e comprovado. Não defendo regimes ou ideologias, embora todos nós tenhamos as nossas preferências. A minha preferência é e será sempre os direitos humanos, a justiça social, a liberdade e a democracia. No meu trabalho científico, ao longo dos últimos anos, tenho tentado compreender os cuidados formais que se prestam às pessoas mais velhas. Porque é que se tornou no que é hoje? O que é que motiva as escolhas que levaram e levam atualmente à configuração dos cuidados atuais? Eu, enquanto cientista, não estou aqui para fazer julgamentos de valor e admito-vos que é um exercício hercúleo o de separar o positivo do normativo. É fácil resvalar para conversas de café repletas de certezas que têm tanto de ligeiras e talvez por isso se tornam simultaneamente sedutoras e perigosas. Para não cair neste abismo, no lugar de fala que ocupo, policio-me a tempo inteiro, porque obrigo-me a dar os nomes mais corretos às coisas e a fundamentar com evidências lugares cinzentos. Bom, outra coisa que tenho aprendido tem a ver com o facto de ser um apaixonado pela ciência e, por tal razão, tenho aprendido a não levar a ciência ao extremo. Ouvi há dias do investigador Nuno Palma, professor catedrático da Universidade de Manchester, que a ciência levada ao extremo se assemelha a qualquer religião, ou seja, quando levada ao extremo, a ciência pode perder o seu caráter crítico e questionador, tornando-se dogmática, funcionando como um sistema de crenças rígido que dita comportamentos e crenças, semelhante ao papel de algumas religiões. Por isso, mantenho-me independente. O que sinto é que esta fronteira entre a ciência e a religião é feita de gelo fino que pode partir a qualquer momento. E sabem quando é que ela pode partir?
quando decidimos subverter informações, acontecimentos, para o nosso benefício ou o benefício de um grupo. Sobre isto, tenho a concluir o seguinte: não queiramos tomar a nós e para nós as conclusões que apenas competem aos dados que recolhemos. Ou seja, o investigador tem de deixar que os dados falem por si, sem influências de preconceitos ou opiniões pessoais. Por fim, termino o episódio de hoje com outro desafio. Talvez este toque um bocadinho a cada um de nós, não investigadores de profissão, mas enquanto interventores sociais ou até cidadãos. Todos são importantes a ser chamados a fazer ciência. Quando vou para o terreno recolher dados, gosto de fazer perguntas a todos e todos têm conhecimentos valiosos e passíveis de serem trabalhados em ciência. Até as pessoas adultas mais velhas, vejam lá. Aqueles seres estranhos que alguns insistem em defender que já não pensam, não articulam bem as ideias, não falam bem porque são rurais, como se os investigadores fossem todos da cidade, e mesmo os que são da cidade não compreendessem regionalismos, por exemplo. Velhos esses que, segundo estes senhores e senhoras, por se mobilizarem de cadeira de rodas ou estarem acamadas, são cartas que se colocam fora do baralho do jogo da dignidade e do respeito e, por isso, raramente são convocados para fazerem ciência comigo. São pessoas que existem, mas que são invisibilizadas. São pessoas que, vejam lá, as evidências científicas têm apontado para o facto destas, quando envolvidas em pesquisas científicas, se mostram fontes de informação rica e útil, contrariamente aos estereótipos negativos que a elas estão associadas. Talvez por isso ainda me surpreenda tanto quando contacto com investigações relativamente recentes que se socorrem apenas dos profissionais e dirigentes ou decisores políticos. E os velhos? Aqueles que vivem na pele o resultado das decisões. Quem é que se importa com as suas percepções? Quem é que os ouve? Dar-lhes voz lança pistas valiosas que conduzem à melhoria dos serviços. Dar-lhes voz, diria eu, na loucura, soluciona cerca de 70 a 80% dos problemas existentes nas organizações que as apoiam. É por isso que defendo, com base na ciência, reparem só, é por isso que eu defendo, com base na ciência, que a agenda do investigador ou do interventor social se torna mais inclusiva e profissional quanto maior for a capacidade destes agentes de permitir que a ciência se retroalimente com os contributos das pessoas mais velhas. Por hoje está feito. Antes da despedida habitual, desejo-vos um Feliz Natal. Que seja um Natal passado junto de todos e todas quantos vos acrescentam. Eu regresso no próximo episódio do podcast Uma Velha Questão. É bom saber que estão desse lado. Obrigado pela vossa paciência, pelas vossas opiniões, por me obrigarem a pensar. Comentem, partilhem e até para a semana.